Fala, galerinha do 7º ano. E aí, gente? Ainda não deu pra gente voltar, né? Que ainda não tá seguro pra gente estar aqui na escola, ter aquele contato, mas em breve a gente vai voltar. Tudo isso vai passar. Se a gente ficar em casa, tomar cuidado, em breve a gente vai estar junto novamente. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui pela tela do celular, pela tela do computador, ok? Então, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos entrar numa nova unidade do livro de vocês. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 5 do livro didático, ok? E o tema que nós vamos trabalhar vai ser urbanização, industrialização e infraestrutura. Hoje a gente vai trabalhar uma primeira parte do nosso conteúdo, ok? Lembrando, assistam lá o canal da escola, os outros professores, todo o conteúdo que está disponibilizado lá para vocês, feito tudo com muito carinho, ok? Então vamos lá falar do nosso conteúdo da aula de hoje, ok? Vamos trabalhar a urbanização. O que é a urbanização? Vocês já ouviram falar, sabe o que é? Nunca vi, nem comigo, só ouço falar, então vamos saber o que é a urbanização. Olha só. Lembra que a gente trabalhou na nossa aula anterior sobre o espaço rural brasileiro? A gente disse que o espaço rural está relacionado à questão da menor concentração de população, né, ter menos gente no campo, enfim. Aqui já é o inverso. Na cidade, o que é urbanização? Temos dois conceitos. O primeiro está relacionado ao quê? Ao crescimento da população das cidades com relação ao campo. Então, nós vamos ter o quê? Um ritmo acelerado do crescimento populacional nas cidades, certo? Além disso, boa parte dessas pessoas vêm para a cidade em busca de uma vida melhor, as condições no campo não estão muito boas devido à falta de emprego, enfim, várias situações que levam as pessoas a migrarem para a cidade. Além disso, a urbanização também, gente, está ligada à mudança de modo de vida, a urbanização também está ligada ao conjunto de transformações e modificações das cidades, certo? Como assim, professora? Infraestrutura, pavimentação, enfim, toda aquela organização, aquelas características das cidades que a gente já conhece, ok? E o que vem a ser uma cidade? A cidade é um espaço que vai concentrar o quê? Moradia, pessoas, formas de construção, tipos de trabalho também, certo? Além disso, além da questão do trabalho, nós temos o que nas cidades? Comércio, a prestação de serviço. Por exemplo, eu sou o quê? Uma prestadora de serviço. Estou aqui na escola prestando um serviço, certo? E os pais de vocês vão consumir esse serviço que a escola oferece, ok? Além disso, a cidade ela vem ser um espaço de transformação humana. Lembrando que, gente, a cidade ela já foi um meio ambiente, só que ela é um meio ambiente transformado e modificado para satisfazer o quê? As necessidades humanas, para satisfazer as nossas cidades. Lembrando, né, lá da aula de história de vocês, né, lá com a professora Raiz, com o professor Cleito, certo? A gente sabe que as cidades ela tem uma importância histórica, porque as cidades, né, há um tempo atrás, não deixa de ser hoje em dia também. Elas eram utilizadas para a tomada de centro de decisões. Como assim, professora? As pessoas se reuniam nas cidades para fazer trocas comerciais e para tomar decisões importantes, principalmente decisões políticas. Além disso, hoje em dia, nas cidades, elas concentram uma grande quantidade de serviços, como eu disse para vocês, e também de várias outras atividades, ok? Além dela ter características bem diferenciadas na sua infraestrutura, no seu modo de se movimentar, de se estruturar, se bem que as cidades hoje, né, considerando a situação atual que o nosso país está vivendo, o mundo está vivendo, né, as cidades elas estão diminuindo um pouco mais, né, pelo menos se espera, né, que as cidades diminuam um pouco mais o ritmo para a gente dar uma freada nessa pandemia que está aí, ok? Então, olha só, no caso do Brasil, a urbanização brasileira, eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente explicar alguns pontos relacionados ao nosso processo de urbanização. Bom, tudo começou com as primeiras décadas do século XX, né, onde a maior parte da população vivia onde? No campo. Falei para vocês que o nosso país já foi um país agrário, né, um país rural. Então, ali, pelas primeiras décadas, vamos supor 1910, 1920, a maior parte da população vivia no campo, porque o Brasil ele era um país agrícola, né? A principal atividade econômica do nosso país vinha do campo. Então, nada mais comum que as pessoas, a maior parte da população está onde?
na área rural do nosso país, ok? E quando tudo isso mudou, professora? Isso começou a mudar, começou a alterar a partir de 1930. E o que foi que aconteceu em 1930 aí, professora, para mudar toda essa estrutura? 1930, olha só, inicia a industrialização brasileira. Lembrando que antes disso a gente tinha o que como atividade econômica? A produção cafeeira no nosso país, que foi muito importante, que a gente já até falou a respeito, sobre a sua importância, suas características. Então, em 1930 chega aqui no Brasil a industrialização. Mas, professora, o que a industrialização tem a ver com a urbanização? O que tem a ver, gente? Que as indústrias chegaram, elas começaram a modificar o espaço em torno. De que forma? Para se ter indústrias, a gente necessita de infraestrutura, tipo o quê? Rodovias, meios de comunicação, enfim, necessita de uma estrutura para que ela possa se desenvolver. Aí as pessoas pensaram também, tem emprego. Então, boa parte dessa população lá do campo começou a se transferir, começou a migrar para a cidade. Nós temos aí, né, também, assim como tem a saída do homem da cidade para o campo, nós também temos a questão da mudança do homem do campo para a cidade, né? Nós falamos aí do êxodo rural e também do êxodo urbano-rural, ok? E outro fato também que acentuou ainda mais a saída do homem do campo para a cidade, né, chamado êxodo rural, como eu acabei de falar para vocês, foi isso aqui, olha. Revolução Verde. E o que foi essa Revolução Verde aí, professor? Não tem nada a ver com a transformação do Huck. A Revolução Verde, gente, foram as transformações que ocorreram no campo. Que tipo de transformações, professora? A modificação através da instalação e desenvolvimento de maquinários, digamos assim, que foi reduzindo a utilização da mão de obra humana. Então, essas pessoas começaram a ficar sem emprego, ou então aquele pequeno produtor já não tinha mais condições de trabalhar a terra dele, né? Ele se viu, de certa forma, aí, entre aspas, forçado, ou então também tirando essas aspas, forçado a vender a sua propriedade e mudar para onde? Para a cidade. Então, tudo foi um conjunto de mudanças que fez com que a população na cidade, no caso aqui do nosso país, começasse a ampliar ainda mais, né? Ter muito mais gente na cidade do que no campo. E o nosso país, né, é um país atualmente predominantemente urbano. A maior parte da nossa população está nas cidades, ok? Eu trouxe para vocês um infográfico aqui, para a gente falar, e no livro de vocês também tem os gráficos para serem analisados, sobre o crescimento da população urbana no nosso país. Lembrando que o dado que a gente está utilizando, professor, esse dado é de 2010. Só que assim, gente, os dados que a gente usa foram dados estipulados, né, dados pesquisados pelo IBGE, que ele realiza essa pesquisa de 10 em 10 anos. Inclusive, né, esse ano seria um ano do censo no nosso país, né? O censo demográfico também analisa principalmente a questão do crescimento urbano. Aí como é que vai ficar com a pandemia, né? Não se sabe ainda como é que vai ficar essa questão das pesquisas do IBGE. Enquanto isso, vamos analisar aqui o infográfico estabelecido pelo IBGE. E olha aí no teu livro que tem também, ok? Então, olha só, na década de 40, gente, 69% da população brasileira vivia no campo, vivia na área rural, trabalhava a sua terra, certo? Desenvolvia ali seu trabalho, né, para se sustentar a família. 40 anos depois, a gente já tem uma transformação aí. 40 anos depois, quase que inverteu. 40 anos depois, em 1980, apenas 34% da população era uma população rural. 66% da população já era uma população urbana, ou seja, 66% dos brasileiros já viviam na cidade. E o mais recente, de 2010, gente, 84% da população brasileira está nas cidades e apenas 16%. Professora, pode ter uma mudança, reverter esse quadro? É possível. Ou então diminuir a quantidade de pessoas na cidade, porque hoje em dia tem muita gente que está preferindo ir morar no campo, né? Por conta da qualidade de vida, enfim, né? Algumas pessoas têm seus motivos para querer sair das cidades, mas por enquanto, a nossa população ela é predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dela mora nas cidades. E quando a gente fala das cidades, existe cidade mais importante, cidade menos importante? Temos sim. Primeiro, para a gente entender o que é rede e hierarquia urbana. Rede, a gente já imagina, a gente já conhece um pouco de conceito de rede. Professora, tem a rede que a gente deita, tem a rede que a gente está o quê? Conectado. Por exemplo, nesse momento a gente usa o quê?
A rede de internet para a gente se comunicar, para vocês estarem me assistindo aqui, quando vocês estão me assistindo, quando eu estou lá na minha casa gravando vídeo para vocês também. A gente está se conectando, a gente está se interligando através das redes. Nesse caso aqui, a gente está falando da rede urbana. Tem conexão também, professora? Tem conexão também. Nesse caso aqui, olha só, as cidades elas vão criar vínculos, elas vão criar relações entre si. E essas relações tem muito a ver também com a questão da proximidade entre elas e principalmente elas vão estar interligadas através dos transportes e das comunicações. Professora, no nosso caso aqui é difícil, né? Para a gente estar conectada, né? A gente está isolado, ou a gente só sai daqui de navio ou de avião. Ao contrário de outras cidades, por exemplo, o estado do Pará, nosso vizinho aqui, ele está ligado com muitos outros estados brasileiros, através das rodovias. Dá para ir para o Nordeste, a pessoa pega um final de semana aí, vai uma praia no Nordeste, ou então vai lá para o sul do Brasil, enfim. Tem a questão da conexão dos transportes e comunicações também. A internet é um grande e importante aliado nessa questão da rede urbana. Então, tem um mapa que aí no livrinho de vocês também tem, a conexão, esses pontinhos aqui estipulam as conexões e as ligações entre essas cidades. E isso é muito importante também do ponto de vista econômico, porque facilita o quê? A circulação e também expande a rede comercial desses países, desses estados, melhor dizendo. E dos países também, quando tem país próximo, né? Facilita também as relações comerciais entre eles, porque fica mais fácil escoar a produção, ok? O que vem ser hierarquia urbana? Hierarquia, gente, lembra, hierarquia tem a ver com a questão de ordem, sequência de importância, quem está lá em cima e quem vem descendo, né? Quem vai ficando por baixo, ok? Nesse caso aqui, da hierarquia urbana, ela fala sobre a subordinação e a importância das cidades, ou seja, quais as cidades que estão em alto nível, digamos assim, as mais importantes, as mais influentes, até aquela que não é tão importante, tão influente, digamos assim, ok? Então, vamos lá. Dentro dessa hierarquia, como é que está distribuído aqui a nossa hierarquia urbana? Nós temos as metrópoles nacionais. O que é uma metrópole nacional? Uma metrópole, lembrando lá das aulas de história, professora, metrópole não era aqueles lugares que, na época lá da colonização do Brasil, que era mais importante, por exemplo, Portugal, Espanha. Exatamente. Nesse caso aqui, a gente está falando do nosso país Brasil, né? Aqui é a nossa estrutura. Nesse caso, a metrópole nacional é aquela cidade que vai exercer maior influência em todo o país. Ou seja, aquela cidade que está no nível mais elevado. Nesse caso aqui, quem são as nossas metrópoles nacionais? São Paulo e Rio de Janeiro. Professora, até mais que Brasília, sim. São duas cidades muito importantes. Lembrando que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil aí lá há muito tempo atrás. E São Paulo, gente, como a gente já estudou anteriormente, já falei um pouquinho para vocês a respeito, São Paulo é uma cidade mega influente. Por quê? Boa parte do PIB da nossa riqueza vem de lá. Além de toda a infraestrutura, né? Uma cidade modelo, quando a gente fala, quando alguém diz, quero fazer um curso, quero estudar, quer para onde? São Paulo. Porque tudo que a gente imagina de melhor em infraestrutura está localizado lá. Aí nós temos o que a gente chama de metrópoles regionais. Nesse caso aqui, como o próprio nome diz, ela vai exercer influência regional, dentro daquela região. Nesse caso aqui, nós temos várias metrópoles. Aí, detalhe, gente, com relação a essa questão da metrópole, a gente tem que falar um pouquinho a questão também da quantidade de habitantes. Como vocês podem ver, essas metrópoles aqui são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. A gente tem aqui, a gente ainda não tem 1 milhão de habitantes, está perto, ainda faltam uns anos para a gente atingir 1 milhão de habitantes, ok? Então, nesse caso, quais são as principais metrópoles regionais que a gente tem aqui? Olha só. A gente tem Belém, nosso vizinho aqui do lado, né? Tem Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador. São cidades, né, como eu falei para vocês, além de ter mais de 1 milhão de habitantes, são cidades também mega estruturadas, certo? Dessas daqui já fui quase todas, gente. E eu fico assim, abismada. Eu gosto de observar muito a questão da paisagem, a diferença na questão das edificações, a questão da quantidade de lugares que tem. Então, isso é bem interessante. A infraestrutura, a diferença, né? É bem interessante. A gente fica, por exemplo, tem gente que vai... Eu não viajo com olhos de turista, eu viajo com os olhos de professor, porque eu fico vendo, nossa, como é diferente da minha cidade, enfim, para vocês observarem como é diferente o nosso país, ok? E temos o que a gente chama de capital regional. O que vem a ser uma capital regional? Olha só, a capital regional ela vai exercer o quê? Influência nos estados próximos.
em áreas próximas também. Professora, nesse caso aqui, Macapá poderia ser considerada uma capital regional? Sim, porque aqui no nosso estado nós temos 16 municípios. Qual é o mais bem... Claro, gente, que precisa muito ainda melhorar, muito mesmo, né? Mas aí qual é, dentre os 16 municípios, o mais bem equipado, o mais bem estruturado? Qual é? Macapá. Macapá vai ter uma melhor infraestrutura, porque aqui a gente vai ter os hospitais, vai ter mais universidades, certo? Como eu disse para vocês, está certo que precisa melhorar muito. Mas diante dos 16 municípios, nós temos a melhor realidade. E, professora, no caso da capital regional, qual é a capital regional aqui da região norte? Nós temos duas, Belém e Manaus. São as duas cidades, os dois estados, aliás, as duas cidades que têm a melhor infraestrutura, certo? Belém e Manaus, certo? Lembrando que, né, as duas também tiveram grande importância no crescimento, desenvolvimento. Belém é bem aqui do ladinho. E a gente já observa essa diferença, esse ar de metrópole, de grande cidade, certo? A gente pode atingir esse patamar um dia, professora? Pode, mas aí precisa de muito investimento, boa política, enfim, a gente precisa melhorar bastante, ok? E na cidade tem problema, e como, gente? E haja problema, né? A gente vê isso todo dia, toda hora, todo momento. E quais são os principais problemas da cidade grande? Quais são os principais problemas dos centros urbanos? Bom, gente, o primeiro deles, que esse aí está, digamos assim, no momento, é o que mais se destaca: o desemprego. A gente está enfrentando uma pandemia. Muita gente teve que fechar as portas. Por exemplo, a gente está vindo aqui de vez em quando se encontrar, né? A gente teve que parar nossas atividades por conta disso, mas vocês imaginem quantas outras pessoas perderam emprego agora, gente. Foram milhares de pessoas que perderam emprego. O emprego vai gerar aí também problemas na economia. Então, o desemprego ele é muito mais visível dentro dos centros urbanos. A quantidade de pessoas que procuram emprego todo dia, que vão para filas de empresas para deixar currículo é muito grande. E a gente sabe que o desemprego vai gerar muitos outros problemas, como a fome, a miséria, a violência, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho. A favelização. O que é a favelização? É quando nós temos aqueles aglomerados onde as pessoas vivem sem a menor infraestrutura, sem a menor condição. Como assim, professora? Não tem saneamento básico, água, esgoto, iluminação, tudo é feito ali através das gambiarras, né, do gato, como a gente chama aqui na nossa região. Então, essas pessoas vivem ali não é porque elas querem, é pela necessidade. Então, muitas delas, como eu trouxe aqui para vocês uma imagem, nós temos vários exemplos aí. Por exemplo, nós temos a favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Muitas daquelas pessoas moram naquelas regiões, naquelas áreas. Não é, porque eu quero, não é. É pela necessidade. Além do que, essas grandes cidades têm um metro quadrado muito caro. Então, tem gente que não tem condições de comprar um apartamento, comprar uma casa, aí vai morar onde? Nesses lugares. E vira e mexe, né, a gente vê... Não são todos os lugares, lembrando que a gente tem aquela ideia errônea sobre as favelas. As favelas moram muitas pessoas dignas, pais de famílias, trabalhadores. Claro que, devido à falta de infraestrutura, organização, tem ali em algumas delas o que a gente chama de poder paralelo, onde o tráfico de drogas comanda, a violência impera, a lei do silêncio também impera. Por quê? Devido a essa falta, esse fechar de olhos da comunidade, do governo, né, do poder público. Aí nós vamos ter a poluição, que a gente sabe dos mais variados tipos, né, poluição do ar, poluição do solo, a violência, como eu falei para vocês, que vai desencadear outros problemas, como a gente vê, a gente passa a maior parte do tempo, a gente tem que viver dentro de grade da nossa casa por conta da violência intensa nos grandes centros urbanos. E os problemas ambientais que a gente costuma ver, né? Por conta do grande fluxo de carros, e a gente pode dizer também que o trânsito pode ser considerado um problema. A grande quantidade, né? Queima de combustível, aquele barulho, estresse, enfim. Grandes consequências pode trazer também, ok? Galerinha, valeu, até a próxima. Lembrando, quando for seguro a gente volta. Beijo, até a próxima, ok? Segue a nossa atividade também. Tchau!